Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 212, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, é o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Preces por outrem. E aí vamos estudar hoje preces pelos inimigos do Espiritismo. Nossa, mas fazer prece, eu devia fazer pelos amigos e pelos inimigos, por todos. São os itens 50 até os 52, ok? Então vamos trabalhar isso aí no nosso Evangelho no Lar de hoje. Eu lembro aqui, você que chega, que já quer ir direto para o estudo, avança para 5 minutos. Que é a hora que começa. Todos os estudos. É nos 5 minutos que ele começa para valer. Tá certo? Então, você já pode fazer se você quiser. Mas vamos continuar aqui com as informações, né? Nossa página na internet aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo que a gente coloca, um novo vídeo, esse que você está assistindo agora. E na nossa página você vai encontrar o vídeo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar, você vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje ó, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca do lado da palavrinha em vermelho o significado, tem o Tira Dúvidas, e se você ainda tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Então você pode mandar o WhatsApp para cá que eu vou sempre responder para você. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo. É muita mensagem que chega do mundo todo, mas todas as mensagens são respondidas. Além disso, você pode mandar e-mail. Olha o e-mail aqui, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode mandar também o teu e-mail que a gente vai responder. O e-mail, se demorar mais de 10 dias eu não responder, é porque não chegou para mim. Que tem aquele negócio de caixa de spam, né, lixo eletrônico e tal, entendeu? Então eu só te peço para ficar atento quanto a isso, tá? É melhor o WhatsApp. O WhatsApp 100% garantido. O e-mail nem sempre, porque às vezes não chega ao meu conhecimento, tá? Para quem queira me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e em outras redes sociais, você vai procurar aqui, ó, Sérgio W. Soares. É só botar lá, Sérgio W. Soares. Foi no Instagram, foi no Facebook, botou lá Sérgio W. Soares e aí você pode me adicionar ali com a maior tranquilidade. Vai ser uma alegria muito grande poder receber você aí nessas mídias sociais, tá joia? De poder conversar, interagir, trocar ideias, né? O que mais que eu tinha para dizer? Sobre o nosso Evangelho no Lar estar numa página do Facebook. Que página é essa também? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, você entra lá, curte a página, compartilha. Vamos levar toda semana, levar adiante, né, a ideia, a proposta desses valores e desses ensinamentos. Não é por causa do Sérgio, não. Eu estou só traduzindo, eu estou só lendo para vocês, né, o que está aqui. Não é por causa do Sérgio, mas é por causa dos valores que estão aqui, ó, nesse Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Por que é Evangelho segundo o Espiritismo? Por que não é a Bíblia? A Bíblia tem valores morais e culturais. Os valores morais são eternos. Os valores culturais não são. Né? Vale para aquela época. Então aqui são os valores morais, vale para toda a época. Por isso que eu falo, divulga, curte, compartilha, né? Tá? Vamos levar adiante essa proposta. E eu lembro que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então ali você pode acompanhar, você pode participar, tá? Toda sexta-feira vai em grade de programação para você ver os dias e os horários que a gente coloca esse estudo no ar, tá bom? Lembro que terá a fluidificação da água, pega o copo, a jarra, o vasilhame e prepara aí para a fluidificação da água. Mas Sérgio, isso não é um vídeo, não é gravado?
A minha água você não vai fluidificar porque é gravada, mas a tua água aí, ela está ao vivo. Então ela é fluidificada sim, ok? Prece de abertura, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, o aprendizado, o conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possamos aprender cada vez mais e principalmente colocar na prática todos os valores que aqui nos são ensinados nesse Evangelho no Lar. Obrigado também pela limpeza espiritual, pela higienização espiritual que este ambiente já recebeu desde cedo como preparação, e que possamos ter um estudo no Evangelho no Lar num clima de muita luz, de muita paz, de muito amor e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a leitura da página de preparo. Livro Pão Nosso. O autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Eu sempre lembro que a nossa página de preparo, ela é realmente de preparo. Ela não é leitura aleatória. A maioria das pessoas abre uma página ao acaso e lê. E aquilo ali não tem nada a ver, muitas vezes não tem nada a ver com o tema do Evangelho. Aqui não. Aqui tem a ver. E hoje, capítulo 137 do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, cujo título é Inimigos. Então, o Emmanuel foi buscar lá uma frase de Jesus, anotado por Lucas, capítulo 6, versículo 35. E está escrito ali: amai, pois, os vossos inimigos. Então, vamos entender aí, né, o que o Emmanuel tem para nos esclarecer. Ele começa falando então o seguinte, sobre amar os inimigos. Semana passada a gente já falou sobre isso. Cuidado para não confundir amar com ter afinidade. São coisas diferentes, tá? Ah, inimigo, eu amo você, vem aqui para minha casa, vem aqui, dorme aqui comigo, ele vai destruir tua casa. Não vou chamar o inimigo para dormir na minha casa. Mas eu vou... Por quê? Porque eu não tenho afinidade. Mas eu vou amar no sentido que ele possa ser amparado, socorrido, que ele possa cair em si sobre quantas besteiras que ele anda fazendo na vida dele. E por aí vai. É esse o sentido de amor, né? E numa hora sim, que ele venha pedir uma ajuda a você, ah, sim, não, vamos conversar, tudo bem. Ok? Então, amai, pois, vossos inimigos. E aí o Emmanuel começa a explicar. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. Então, voltando a dizer, não confunda amar inimigo com ter afinidade com inimigo. Ele diz aqui, né? A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas, de carinho. A pessoa confunde amar com, ai, amar, eu amo, me dá um beijinho, me dá um abraço, ai, que coisa, como eu amo você, ah, me dá, deita aqui no meu colo, eu amo você. Não, não é isso. Não é isso. Para que um homem demonstre capacidade afetiva, ou seja, isso é afeto, não é amor. Eu tenho um afeto, um carinho por aquela pessoa que eu quero dar beijinho, quero dar abraço, quero botar no meu colo, quero... Não confunda amor com afeto e carinho. São coisas completamente diferentes. Ok?
Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, os olhos comuns, né, precisará movimentar imenso cabedal. Né? Ele fala preparo, né, argumentos de palavras e atitudes externas, suaves, né? Quando sabemos que o amor pode resplandecer, pode brilhar, né, no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Desculpa. Ele fala então o seguinte: eu posso ter a pessoa acha que eu só amo aquela pessoa se eu ficar fazendo elogios, se eu der cafunézinho, se eu der beijinho, der abraço, aquela coisa toda. E muitas vezes o maior gesto de amor pode estar em você fazer isso silenciosamente, sem dar um beijo, um carinho, um afeto, dependendo da situação, dependendo do momento ali que está acontecendo. Ou seja, ele fala que é possível eu amar sem exteriorizar nada, sem eu ficar dando sorriso, dando muita coisa assim. É possível fazer isso. Só que as pessoas têm uma enorme dificuldade com isso. A grande maioria das pessoas são muito transparentes nesse aspecto. E aí fica com raiva. É engraçado, não são tão transparentes na hora do amor, mas são muito transparentes na hora da raiva, né? Mas estamos assim ainda em processo de aprendizado. Então... Eita, a garganta aqui tá arranhando, peraí. Dei um gole aqui da minha água. Então ele fala, porque o Pai nos confia experiências laboriosas, árduas, né, e rudes na Terra ou nos outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Então eu ia entender que a gente aqui passa por experiências que nos levam ao aprendizado, nos levam ao conhecimento, nos levam à evolução, nos levam ao desenvolvimento. É importante eu entender isso. Por que que nós estamos encarnados? Para evoluir. Como é que se evolui? Aprimorando nossas virtudes, nossas qualidades e corrigindo os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E como é que eu faço para melhorar as minhas qualidades? Eu vou praticar isso cada vez mais. E como é que faz para eu corrigir meus defeitos? Vivenciando aquilo que provoca o meu defeito. Eu já falei aqui em outros estudos nossos, né? A pessoa fala, Deus, dai-me paciência. O que que ela está pedindo? Para ter situações que aflorem a impaciência dela. Ela está pedindo para que ela viva momentos que deixem ela irritada. Como assim, Sérgio? Mas sim. Como é que você vai aprender a ter paciência se tiver tudo calmo e tudo em paz? Você vai aprender a ter paciência quando você vivenciar situações que deixam você irritado, e aí você vai aprendendo. Na primeira vez você vai ficar impaciente, na segunda, daqui a pouco você está com toda a paciência do mundo. Eu gosto muito do exemplo do engarrafamento. Dai-me paciência. Aí tu pega o engarrafamento, taca a buzina, xinga todo mundo, reclama, né? Fica brigando, fica mal-humorado. Aí no dia seguinte você pega outro engarrafamento, você pega outro. Daqui a pouco você vai ter aprendido a ter paciência com isso. Como? Tu já não vai mais ficar buzinando, não vai mais ficar xingando. Às vezes vai aproveitar, né? Sintoniza aí no teu celular a Rádio Espiritismo, acompanha uma palestra. Nossa, eu estou nesse engarrafamento, mas que bom que eu estou até ouvindo essa palestra, que ela é tão boa. Repare, você está trabalhando, aprendendo a ter a paciência verdadeiramente, vivendo situações assim. Então quando a gente tem aquela questão dos inimigos, às vezes, pode ser para aflorar algo de bom em nós, que nos leve a um aprendizado, a um progresso, uma evolução, tá? Então ele coloca assim, no terreno a que se reporta o amigo divino, Jesus, né? É justo nos detenhamos em legítimas ponderações, né? Observações, detalhes aqui, vou botar aqui observações.
Então ele fala assim: onde há luta, há antagonismo. Se tem luta, se tem briga, se tem conflito, existe antagonismo. O que é antagonismo? É oposição. É um que está de um lado e outro que está do outro lado. Ok? Revelando... Hoje a garganta está arranhando mesmo, né? Revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito, não seria admissível concordar em se tratando de bem comum. Então, muitas vezes você tem uma reunião, seja uma reunião no trabalho, na escola, uma reunião de condomínio com os vizinhos, com a associação de moradores, seja na tua própria família, você com seu marido e sua esposa, volta e meia vai ter momentos, vão ter pontos ali que vão ter discordância. Que você pensa de um jeito e a outra pessoa pensa do outro. Né? Nesse caso aqui, eu estou falando de pessoas amigas. Com pessoas inimigas, aí é que o negócio vai pegar mesmo. Com as pessoas amigas a gente releva e tal. E com o inimigo, a gente deve aprender a relevar também. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má fé. Gostei muito dessa situação. Quando ele fala para amar o inimigo, não é você ficar aplaudindo aquele que está roubando ou que está destruindo. A gente está vendo muito hoje na televisão, na mídia, aliás, hoje não, já vem de um bom tempo, né? De você, a mídia querendo induzir você a aplaudir o cara que está fazendo errado. Porque ele é vítima da sociedade, que ele é vítima disso, que ele é vítima daquilo. E o cara fazendo um monte de coisa errada. Fazendo um monte de coisa que não deve. Será que é esse mesmo caminho? Será que é isso mesmo que a gente deve fazer? Aplaudir o cara que está fazendo um monte de coisa errada? Então vale muito a pena a gente analisar isso direitinho, né? Ele continua. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita. Eu estou aprovado. Não, tá tranquilo. Não, passa a borracha, que não tem nada. Não, esquece. Não é com essa aprovação indébita, não. O cara rouba, faz um monte de coisa. Eu falo que ele está no 0 a 0. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer mais daquilo que está errado. Então ele coloca, recomendou. Cadê? Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraterna de ajudá-los a se reerguerem para a senda, para o caminho divino, através da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. Se aquele cara que aprontou, ele estiver verdadeiramente arrependido, verdadeiramente, ele vai querer reparar o erro dele. Ele vai ficar tão sem graça, tão envergonhado daquele erro dele, que ele vai querer reparar. Deixa eu trabalhar para você, deixa eu te ajudar nisso, deixa eu te ajudar naquilo. Vai ser natural. Agora, quando ele fala, eu estou arrependido, você me perdoa, perdoa, tchau, beleza, fui embora. Ele não está arrependido de coisa nenhuma. Ele está, na verdade, com interesse de não sofrer nenhuma punição, ou nenhum castigo, ou nenhuma situação assim. Cuidado para não confundir as bolas aí. Tá certo? Então, ele fala, você está arrependido? Tá bom, vamos lá. Faz isso aqui, faz aquilo ali, faz essa situação, faz aquela outra. Verdadeiramente. Tá certo? O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio
evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Falei sobre isso na semana passada. O veneno do ódio, evitando a queda em disputas inferiores. Você é uma pessoa do bem, é uma pessoa da paz, da tranquilidade, e aí vem o inimigo e chama você para uma briga, uma luta de boxe, ou aquela chamada briga de rua. Mas você é uma pessoa da paz, você não sabe brigar, você nunca fez luta, você nunca bateu em ninguém. E ele te chama para essa briga, uma briga de rua. E você, nervoso, com raiva, querendo se vingar, querendo dar o troco, querendo mostrar que não engole sapo, e aquela coisa toda que falam, né? Você aceita. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pior ainda. Porque você está aceitando um convite de um inimigo para uma briga, inferior. A briga de rua de soco e pontapé. Você está aceitando um convite para uma briga num campo, num terreno, num jogo que ele domina muito bem. Ele sabe como ninguém, como é que dá soco, pontapé, chute na cara, xingamento, ele sabe como ninguém, você não. Será que tem coerência você aceitar uma briga dessa? Será que tem coerência uma pessoa, desculpa o termo, assim, que é barraqueira, bate boca, aquela coisa toda e discute e tal, aí você vai entrar nessa mesma discussão dela. Ih, é você que é o barraqueiro que faz o bate-boca? Disfarça. Disfarça. Olha só, não, filho, ó pra cá, deixa eu beber uma água aqui. Pronto, vamos mudar de assunto. Mas assim, brincadeiras à parte, se é você que faz isso, talvez seja a hora de rever esses conceitos. Até que ponto isso faz bem para você ou não. E você que está aceitando uma briga nessas regras, nessas disputas inferiores, convide ela. Sim, vamos ter um duelo, sim. Mas num padrão superior. Vamos fazer aqui um estudo do Evangelho? Vamos lá, vamos fazer aqui um debate, vamos ter aqui um debate, vamos estudar aqui o Evangelho, vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma prova. Você quer ver se você é melhor do que eu? Não, você quer ver se eu sou melhor que você numa briga de rua? Não, eu vou usar o mesmo exemplo que eu falei semana passada. Vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho. E aí a gente faz uma provinha para ver quem sabe mais sobre o capítulo do Evangelho. Nessa hora, você convidou ela para uma briga ou para uma disputa num nível elevado, não é num nível inferior, num nível elevado. E quer saber? E se aquela pessoa estudar mesmo o Evangelho e ela ganhar de você nesse duelo, será que você vai ficar com raiva ou você vai ficar orgulhoso? Que bom, né? Caramba, ela aprendeu isso, ela entendeu isso. Ou seja, a briga já não vai mais ser briga. É isso que a gente tenta passar, né, para as pessoas. Continuando. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Se você revida fazendo um mal, você também se torna um elemento, um instrumento do mal. Nas nossas preces a gente não fala? Seremos um instrumento de Deus a cada vez que praticarmos um ato de amor, de perdão, de fé, de caridade. Sereis um instrumento do mal a cada vez que praticar uma briga, uma vingança, um ato de ódio, um ato de... Da mesma maneira, da mesma forma. Então que a gente seja instrumento do bem, né? Instrumento de Deus aí nisso. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Terceira parte, preces por outrem, a prece pelas outras pessoas. E aí, dos itens 50 ao 52, preces pelos inimigos do Espiritismo. Então, ele pega no item 50 as palavras lá que estão na Bíblia, né? Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados, serão satisfeitos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Ditosos, né? Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa, de Jesus, né? Então ele fala, felizes aqueles que na hora que tem uma pessoa detonando, criticando, amaldiçoando, mas ele está amaldiçoando uma coisa do bem. E eu vou me sentir culpado porque ele está amaldiçoando uma coisa do bem? Não, eu estou fazendo uma coisa do bem. Ele está fazendo mal porque ele ainda não entendeu, porque ele ainda é uma pessoa ignorante. Rejubilai-vos, né? Alegrai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 6 e do 10 ao 12. Ele continua falando, não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Né? Vale lembrar que esse inferno aqui, nas regiões de treva, nas regiões dos padrões inferiores, né? Não é, depois foi se entendendo que esse inferno não existe. O que existe são os lugares de padrão inferior. Aqui, no plano encarnado, nós somos espíritos com padrões vibratórios diferentes, onde vivemos de uma maneira misturada. No plano espiritual, não. Espíritos de padrão superior estão aqui nesse nível, de padrão inferior estão lá embaixo, onde o espírito que está num padrão superior, ele pode ir para um padrão inferior para ajudar, para praticar uma caridade. Eu lembro aqui várias vezes, no livro Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz vai para a colônia espiritual Nosso Lar, que é uma colônia que tem um certo grau de evolução, mas a mãe de André Luiz é um espírito muito mais evoluído. E a mãe do André Luiz já não é moradora de Nosso Lar, já vive num lugar mais avançado, mais evoluído. O André Luiz não tem acesso a essa colônia espiritual da mãe do André Luiz, mas a mãe do André Luiz ela pode acessar Nosso Lar. Então, quando a gente está desencarnado, a gente vai ficar, né? E aí aqueles espíritos inferiores, eles vão para lugares que são de trevas. E eles vão chamar aquilo de inferno. Mas ele pode mudar o padrão vibratório dele para que ele saia de lá tranquilamente. Mudar verdadeiramente, né? Então, agora no item 51, nossa, esse item aqui é grandinho. Ele fala assim, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável, a mais sagrada, né? A mais intocável, é a de pensar que abrange, né? Que inclui a de consciência. A liberdade de consciência, olha, não é fácil não. Lançar alguém anátema, reprovação. Anátema quer dizer reprovação. Sobre os que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Deus, a caridade e o amor ao próximo. Então, é muito interessante, a gente vê muito isso nas redes sociais, que a parte da consciência. Então, o que acontece? Né? Eu penso de uma maneira e eu vou respeitar quem pensa de uma maneira diferente. Você pode pensar de uma maneira diferente. Eu torço para o Flamengo, mas se você torce para o Vasco, para o Bangu, para o Botafogo, para o Corinthians, para o Palmeiras, ou para o Grêmio, ou para o Inter, ou para o Atlético, ou para o Cruzeiro, né? Enfim, time que você torce, eu vou respeitar isso em você. Eu não vou partir do princípio que eu torço para o Flamengo e quem não torce para o Flamengo não presta, é inimigo e está errado. Isso seria um absurdo.
Eu tenho uma determinada posição quanto à parte política. Eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou de centro, ou eu sou o quê? Daí eu exigir que todo mundo seja da mesma ideologia política que eu, ou reprovar e condenar e querer ainda por cima atacar, punir o cara, já não faz muito sentido. Eu tenho determinados tipos de gostos. Bom, eu sou espírita. Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada tem um tempo que eu falei isso, né? Que eu sendo espírita, uma pessoa chegou, uma pessoa que recebeu uma ajuda que ela estava até num suicídio em andamento. E depois ela veio, né? Ela parou de falar comigo, não quer mais conversa comigo, porque descobriu que eu sou espírita. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer diante disso? Eu ainda falei, o espírita ele não está preocupado com as crenças religiosas de cada um. O espírita está preocupado com as atitudes de amor, de perdão, de fé, de caridade. É isso que o espírita está preocupado. Ou pelo menos deveria estar preocupado. Então, ele vai colocando isso. Agora, vale também lembrar que a condenação sobre os que não pensam como você, pelo menos nas mídias sociais, ele entra aí também uma questão da educação. Eu falo que eu sou espírita, boto isso na minha página do Facebook. Quem é espírita, legal. Quem não é espírita, coloque na sua página e não na minha. Isso é uma questão de educação. Então isso às vezes causa aí uma mistura. Ah, tá falando assim, ó, que eu vou assim, eu vou ser contra e não sei o que lá. Se o cara, ele tá lá na página dele falando do time que ele torce, que não é o meu, eu vou respeitá-lo. Ele tá falando sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou flamenguista, não vou ficar na página dele criticando lá o time dele. Mas eu, na minha página, eu vou falar sobre o Flamengo. Ele é católico, judeu, muçulmano, evangélico. Eu não vou ficar na página dele condenando ele. Mas eu, na minha página, eu posso falar sobre a minha religião. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca, né? Então eu obrigo que o cara faça lá a prece, eu obrigo que o cara fique daquele jeito, eu obrigo que o cara sente, levante, né? Eu estou mais preocupado com as atitudes do que com o pensamento, do que com o coração, né? Nunca há abjuração. Abjuração é o que? É renúncia, o abandono de uma religião. Nunca o abandono de uma religião forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas, né? Faz aquela pessoa hipócrita. Ou seja, ela está fingindo algo que não é. Ah, você é espírita? Não, você tem que estar na igreja católica. Você vai na missa, vai isso, vai aquilo, tal. Tá, não está mudando nada nele. Ele vai estar apenas fingindo. Assim como se eu obrigar um evangélico que não acredita no espiritismo a ficar lá, a se tornar espírita, está sendo uma hipocrisia. Ele tem outras crenças. Assim como um judeu, um muçulmano, ele tem outras crenças. Ok? É um abuso da força material que não prova a verdade. Então, é um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Se eu sei que aquilo é uma verdade, por que eu vou ficar brigando por isso ou para convencer aquela pessoa? Eu sei que é uma verdade. Então eu sei mesmo que é uma verdade, que eu tenho tanta certeza que é uma verdade que não precisa ficar brigando com ninguém. Eu falo aquele exemplo, né? Eu sei que a lei da gravidade é uma verdade. Se eu largar essa caneta aqui, ela vai cair.
E o cara fala, não, não é, e tal, né? Tá bom, eu vou brigar com ele. Eu vou esperar ele pegar a caneta dele, largar, e ela vai cair, a lei da gravidade. Eu não estou brigando para provar que a lei da gravidade existe. E ele, se não acredita, tá, ele vai se machucar, ele vai ter vários problemas com isso. Mas daqui a pouco ele vai perceber que existe. Simples assim, ok? O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tenha de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Aí ele fala, até fora da religião, do sistema, se o cara é rico, se ele é pobre, se ele é americano, brasileiro, ou chinês, ou japonês, não tem problema. Ele fala, essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Então eu vou respeitar todas as crenças. São pessoas que enxergam de uma maneira diferente da minha. E ponto, qual é o problema? Isso torna ela uma pessoa do mal? Uma pessoa negativa? De maneira alguma. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude, com a grandeza e a importância da ideia. Hoje, né, reencarnação, mediunidade, é provado cientificamente, olha aí. Então as verdades vão sendo provadas à medida que a tecnologia avança. Hoje não existe psicografia só através de um médium. Existem aparelhos que gravam as vozes dos espíritos. Procure por transcomunicação instrumental. Provado cientificamente. Então as verdades são provadas, mais cedo ou mais tarde. Ok? O furor, a fúria, né? E o desabrimento. Desabrimento é o quê? É agir de grosseria, tá? Dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspiram. Né? Ele fica com medo, né? Ai meu Deus, como é que vai ficar isso, né? Tal razão porque o cristianismo foi perseguido outrora, né? Tempos atrás. E porque o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, né? Pelos politeístas, né? Os pagãos eram aqueles que acreditavam em vários deuses, tá? Enquanto que o segundo, o espiritismo, ele é perseguido por cristãos. É engraçado isso, né? O próprio cristão, porque ele não presta muita atenção ali naquilo que foi dito. Não entende por esse lado. Você vê que a pessoa fala muito, né? Você é espírita, você já leu a Bíblia? Aí eu falo, você é evangélico ou é católico? Você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela fala, não, por quê? Porque todos os capítulos do Evangelho têm citações bíblicas. Apenas buscando a parte moral. Não pega a parte cultural, né? Ele continua, passou o tempo das perseguições sangrentas. É exato, contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma. Atacam-na até os seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião das famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher, o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir, pela fome, o crente. Ah, você não é espírita não? Ou você não é católico não? Você não é... Ah, eu não vou te dar comida, não vou te dar ajuda, não vou dar nada. Olha só. E aí como é que fica isso, né? Então é muito pela ignorância que acontece isso, né? Espíritas. Não. Cadê? Espíritas. Eita, me perdi aqui. Espíritas, não vos aflijais, não fique aflito com os golpes que vos desfiam, com os que desfiram. Não fique nervoso ou irritado com os golpes, os ataques que você sofre, né? Pois eles provam que você está com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir, né? Constitui uma prova para a vossa fé.
porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca segundo suas obras. Então, eu vou tocar o barco com tranquilidade. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez, com dignidade a vossa cruz. Creia na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que são perseguidos por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais que matam o corpo, mas eles não podem matar a alma. E ele, Jesus, disse: amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Eu vou procurar seguir os bons exemplos ensinados pelo Mestre Jesus, simples assim. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora. A aurora é o quê? Aquela claridade, né? Quando está amanhecendo o dia, que está noite, né? Aí começa aqueles primeiros raios de sol. Isso é a aurora. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila, já brilha no horizonte a estrela d'alva, né? Então ele falou aqui bem poeticamente, né? Então isso a gente pode encontrar no capítulo 24, no item número 13 e nos itens seguintes. E a prece, item 52. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias, né, teu libertador, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu esse exemplo, orando por seus algozes, por seus inimigos, né? Jesus orava pelos seus inimigos. Então, seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos, né? Os seus sagrados preceitos, únicos capazes de facultar, de permitir a paz nesse mundo e no outro mundo, né? Como Cristo também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, seus deboches, suas zombarias. Como tem de gente que debocha do espírita, né? Enfim, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Aquela pessoa faz isso não é por maldade, volto a falar, não é necessariamente por maldade, mas por ignorância. Ela ignora, ela não entende ainda aquilo. Então ela fala um monte de besteira, né? Eu vou perdoar. É igual Jesus falou: perdoa, pois não sabe o que fazem. Tá certo? Finalizando isso, vamos para a prece agora, né? Encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, eu começo a prece, falo aqui para pausar. Você pausa e menciona os nomes dessas pessoas. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda a luz, toda a ajuda, todo auxílio, todo amparo, esclarecimento e fortalecimento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Fluidificação da água. Você pega aí o copo, a jarra, o vasilhame. Olha aqui, tá vendo aqui embaixo? Minutos de Espiritismo 23. Você vai depois no YouTube, coloca isso, você vai encontrar um estudo completo sobre fluidificação da água. O que é, como funciona, como é que é esse negócio que eu não entendo direito, você vai encontrar lá, tá bom? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
Estou colocando aqui a minha água. Eu lembro que você aí vai pausando, né? Aqui eu tenho tempo para apresentar esse estudo. Você aí vai pausando para não ficar atropelado. Saúde. Prece de encerramento agora. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, reflexões. Quantas reflexões foram trabalhadas no estudo de hoje, né? Que possamos colocar em prática todos esses valores aprendidos. Agradecemos aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita neste ambiente, que possamos mantê-lo assim durante a semana. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando mais um Evangelho no Lar, né? Obrigado aí por você ter participado, ter acompanhado, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!